Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã de segunda-feira abençoada, mais uma semana iniciando. Peço perdão pela demora de gravar aqui o vídeo, de colocar no canal, porque às vezes eu começo na correria aqui, eu vendo água, né, galão de água, então às vezes a correria começa cedo. Mas aqui estamos e eu queria falar um pouquinho sobre os limites que são necessários na nossa jornada. Deus, ele sempre estabelece limites, ele sempre requer de nós uma certa prudência e cautela, e toda essa prudência ela vai de encontro à palavra dele. A palavra dele é a nossa salvaguarda, a palavra dele é a nossa segurança. Em Deuteronômio a palavra diz, né, a Bíblia fala sobre ali as leis, aquelas diversas leis. Havia a lei do parapeito, era necessário ser construído um parapeito no terraço para que quando a pessoa subisse até aquele terraço e ela viesse a se debruçar, ou na verdade se inclinar, para que ela não viesse a cair e morrer. E o sangue daquela pessoa viesse a ser cobrado sobre aquela casa, sobre aquela família, sobre o proprietário daquele imóvel. Então havia uma lei de segurança, a lei do parapeito. Olha que coisa interessante, como que Deus ele se importava com esses detalhes esses que traz para nós o ensinamento, porque a palavra de Deus ela é o nosso parapeito, ela nos dá uma segurança, ela nos dá a certeza de que nós não extrapolaremos os limites que foram estabelecidos por Deus, quando nós nos guiamos, nos pautamos através dessa palavra. Então esses limites eles são necessários. Todas as vezes que a palavra fala de muros, que a palavra fala de parapeito, de portas, a palavra está falando de privacidade, de santificação, separação, de intimidade e de segurança. Todas as vezes que você vê na Bíblia isso, muro, porta, parapeito, muralha, é segurança, intimidade, esse é o contexto. Quando Neemias ele restaura a cidade de Jerusalém, a palavra fala o quê? Não se abram as portas, foi a ordem que ele deu, até que o sol se aqueça. Então, as portas, enquanto a noite estava ali, o período da noite, as portas da cidade deveriam permanecer fechadas, uma questão de segurança, as portas fechadas, as muralhas restauradas, não haveria possibilidade de uma invasão. Então, quando não se tem muro, o que se tem é uma verdadeira vulnerabilidade, é uma verdadeira facilidade de um inimigo invadir, destruir e entrar. Então, por exemplo, naquela época era comum que as cidades, e não era um costume só de Israel, os cananeus também tinham esse costume. Jericó, uma cidade fortificada com grandes muralhas. A Babilônia tinha grandes muralhas, era um costume de todo mundo. Praticamente a maioria tinha esse costume, dos povos e das cidades do mundo antigo de terem ali as suas muralhas e terem essa segurança, essa possibilidade de proteção, Porém, alguns povos abriam mão dessa proteção porque queriam viver com uma maior liberdade, um tipo de vida, um estilo de vida mais, digamos, flexível, e consequentemente mais vulnerável. Por exemplo, os perezeus. Os perezeus eram um povo nômade. E o próprio nome perezeu significa habitantes de tenda sem muros. Ou seja, eles não tinham muros, eles não habitavam em cidades fortalecidas, eles peregrinavam, eram nômades, povos que iam de um ponto para o outro, de um lugar para o outro. Isso dava liberdade a eles? Dava muita liberdade. Eles não tinham um lugar estabelecido, mas também eles ficavam muito vulneráveis a qualquer ataque do inimigo. Hoje, existem muitos crentes que querem viver como os perezeus, sem limites, sem muros, sem doutrina, sem direção, sem Bíblia, sem revelação, sem profecia. Querem viver com liberdade, sem limites, muros, antemuros, tudo isso que eu estou falando aqui, O parapeito, o exemplo que eu dei ali do texto de Deuteronômio, são coisas que estabeleciam um certo limite, uma segurança e uma proteção. A palavra do Senhor, ela é o nosso escudo e broquel, ela nos dá segurança. Quando nós não queremos viver alinhados a ela, queremos que ela se adapte a nós e não o contrário. Hoje isso se torna uma coisa comum, As pessoas elas querem que a palavra, ou muitas igrejas até aceitam isso, querem adaptar a palavra ao mundo para tentar trazer o mundo para dentro da igreja. Como isso? É o contrário, a palavra de Deus é ela que produz efeito de transformação nas pessoas e no mundo. Então esse estado de vida cristã, a vida cristã de perezeu, crente perezeu, tem liberdade total.
Tem liberdade, não tem compromisso, não deve satisfação para ninguém, não está debaixo de uma cobertura espiritual, não está debaixo de uma autoridade, não está debaixo de nada. O Perezeu, eles eram assim, eles não tinham uma liderança, eles não tinham ali um governo central, eles não tinham ali uma proteção, uma segurança, consequentemente. Então, os prós e os contras, muita liberdade, também muita vulnerabilidade, muitas fraquezas. Estavam ali à mercê dos inimigos e constantemente eram atacados, ao ponto de que foram exterminados. Você não vê hoje aí Perezeu, você já viu? Até a Copa do Mundo aí, a seleção dos Perezeus não existe, né? Então não existe nenhum país, né? Os Perezeus eram um povo nômade e tinha assim, a sua linguagem, o seu costume, que foi exterminado. Então essa foi a consequência dessa vida, né? Livre, sem limites, porém segura. A nossa caminhada no Senhor deve ser uma caminhada protegida. Deve ser uma caminhada resguardada e pela palavra dele. Nós não andamos segundo a nossa razão, segundo o nosso querer. Uma irmã pediu para falar um pouquinho sobre discernimento nos comentários. Então, o discernimento ele faz parte disso. Porque discernir é saber como agir e entender até mesmo quem fala, né, que voz estamos ouvindo. E isso vem através do conhecimento da palavra de Deus. Não da letra, da palavra revelada, da revelação da palavra de Deus. Então o discernimento ele nos dá a possibilidade de entender quando é Deus quem está falando, quando é o adversário ou quando é o nosso coração. Discernir o melhor caminho. E qual é a melhor forma de discernir? Olhando para o exemplo, olhando para aquilo que o Senhor nos deu como o nosso exemplo de fé, na verdade o único guia de fé e prática, que é a palavra dele. Não tem outro. Tudo que eu disser aqui tem que ser confrontado com aquilo que a Bíblia diz. E não só eu, em qualquer lugar que você ouvir. São os cristãos de Bereia. Paulo escreveu carta para a igreja em Corinto, para a igreja na Galácia, para a igreja em vários lugares. Né? Mas para a igreja que estava em Bereia, ele não escreveu carta. Porque os cristãos de Bereia, eles sabiam confrontar aquilo que era dito. Eles sabiam examinar as escrituras. Eles não eram perezeus, né? Sem limites, sem parâmetros, sem parapeito, ou seja, sem essa retaguarda, esses princípios e valores que estão contidos na palavra de Deus. E aqui, irmãos, eu não estou falando nada de igreja A, igreja B, igreja C, porque a doutrina ela vem da Bíblia. O que as igrejas elas alcançam, cada uma alcança um pedaço do pão. Mas todo o pão é a palavra de Deus. Jesus ali nascia cortando o pão com a mão e dando cada pedaço para os seus discípulos. Aí deu um pedacinho para a Assembleia, um pedacinho para a Batista, um pedacinho para a Wesleyana, um pedacinho para a Maranata, para a Universal, um pedacinho para cada uma. Deus é amor. Cada um foi recebendo um pedacinho. Cada um. Mas quem tem um pão inteiro é Jesus. Todo mundo tem fragmentos, pedaços do pão que se completam. Ele tem um pão completo. Ele tem um pão inteiro. Então recorre a ele. Então ele vai te revelar, vai te ensinar, vai te instruir o que deve ser feito e o que não deve ser feito. O discernimento vem através do conhecimento da palavra dele, da intimidade com ele também. A intimidade com Deus nos leva a discernir quando é Deus que fala ou não, o que fazer ou não fazer. O conhecimento da palavra dele nos faz entender. E é claro, a visitação, uma operação do Espírito Santo, porque o discernimento também é um dom espiritual. Então Deus ele nos dá assim essa capacidade. E o parapeito era necessário, e a palavra dizia assim: aquele que não fizer o parapeito para a sua casa e alguém cair, o sangue dessa pessoa será sobre a sua cabeça. Havia uma responsabilidade, não só consigo mesmo, mas com os outros. O desconhecimento da palavra ou o mau manuseio da palavra pode produzir consequências ruins na vida das pessoas, dos outros, né? É uma responsabilidade muito grande que nós temos quanto cristãos. E essa responsabilidade nossa de anunciar o Evangelho, de ter uma vida até mesmo em conformidade, não é fácil. Eu falo por mim aqui, não é fácil. É uma contracultura, é remar contra a maré e contra a carne, contra o nosso querer. Né? O mal que eu não quero, esse eu faço, e o bem que eu quero, esse eu não consigo. É mais ou menos isso, né? Foi o que Paulo disse. E é essa luta constante, a luta contra o nosso eu. Tem até um louvor muito bonito da Luma, eu pedi que ela fala sobre isso. Então o maior inimigo somos nós, o maior inimigo sou eu, na vida real. É esse o louvor, Eu vou procurar aqui um nome para falar para vocês direitinho, vou deixar na descrição. Então na nossa vida real,
nós somos os nossos maiores inimigos. O nosso maior inimigo, na verdade. Não tem para onde correr, não tem outro. Né? A luta que a gente tem maior é contra a nossa carne, é contra a nossa razão, né? É contra aquilo que a nossa carne deseja e é difícil. Como deseja, quanto que deseja, né? A nossa carne, ela é uma luta constante, uma luta entre a carne e o espírito. É um militando contra o outro, um lutando contra o outro. É uma guerra. Não achei que o louvor, mas eu vou deixar na descrição. Então é isso. Tá? Não sejamos como os perezeus. Não tinham limites, não tinham proteção, tinham liberdade total, faziam o que queriam, mas consequentemente ficavam vulneráveis, até que foram exterminados. Que sejamos servos, homens e mulheres de Deus, que entendemos e que, sobretudo, obedecemos os limites que o Senhor estabeleceu para nós. Não removas os limites estabelecidos, os limites antigos. Cada um de nós. Deus nos deu limites. Não tente se pautar pelo limite do outro. O limite do Alan é do Alan, do João, da Maria, cada um tem o seu. A veste de um não dá no outro, cada um tem a sua roupa, cada um tem a sua semente, cada um vive a sua experiência. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse dia, nessa segunda-feira, a paz do Senhor Jesus.